Olá, estamos começando mais um episódio do Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos abordar um assunto que ainda é considerado tabu e ainda é deixado de lado por muitas pessoas, que é a saúde mental das mulheres. Nós vamos conversar sobre como o cotidiano pode influenciar a saúde mental, como uma rotina cansativa, tanto profissional quanto pessoal, pode acarretar problemas psicológicos. Para abordar esse assunto conosco, está aqui a Milena Souza, que é médica pós-graduanda em psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Isso. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que merece muita atenção, né, Milena? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi esse convite, até porque é um assunto que eu gosto bastante de falar. E até comentei com a Amanda que eu trouxe umas anotações para não falar demais, senão a gente vai conversando. Que é um assunto necessário e tem muita coisa, né? Milena, para a gente começar, o que significa ter saúde mental? Então, saúde mental não é só a ausência de um transtorno. Eu até trouxe aqui a definição da OMS, que saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, é uma interação de fatores biológicos, de convívio social, interação familiar. Também tem alguns transtornos que têm uma carga genética, mas alguns nem são manifestados se não tiver aquele fator estressor, aquele gatilho, entre aspas, que vai chegar a desenvolver. Então, é muito interação do meio, ou psicológico, emocional da pessoa, condições financeiras, tudo influencia na saúde mental. A pessoa já pode ter um transtorno e ele não ter se manifestado ainda, então, ou pode desenvolver ao longo da vida? Sim, para as duas perguntas. O transtorno de humor bipolar, transtorno afetivo bipolar, é o que tem a maior carga genética. Mas algumas pessoas não chegam a desenvolver porque não tem justamente aquele fator estressor. Ou algum trauma, um abuso, enfim, que vai gerar o gatilho para desenvolver. Ou uso de substâncias que também pode desenvolver. Então, varia, depende. Substâncias como drogas, bebida, também pode levar a acarretar uma doença assim. Sim. Inclusive a maconha, que é um tema polêmico, porque tem quem defenda, tem quem não defenda, mas é um grande preditor para ter um surto psicótico, para quem já tem essa carga genética. Quem tem um fator para desenvolver algum transtorno, ela é um dos principais gatilhos. E esse transtorno mental, ele é genético também? Pode ser hereditário ou não? Alguns sim. Alguns sim. Quais, por exemplo? A própria bipolaridade, alguns transtornos de personalidade, mas também é muito além do fator, o pai tinha transtorno de humor bipolar, então a criança vai ter? Não. Ela carrega aquele gene, aquela genética. Mas se não tiver, por exemplo, o uso de cocaína, que é um ativador, algum fator estressante, algum trauma, ela pode não desenvolver, ter a vida normal. Sem precisar de acompanhamento também. A gente sabe que hoje em dia, eu acho que seria essencial todo mundo ter um acompanhamento psicológico, né? Mas ainda tem pessoas que não concordam com isso, infelizmente, né? Exato. E a terapia, ela deveria ser vista, o acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, não só como um fator curativo. Já está com a doença, então agora eu vou procurar ajuda. Principalmente a terapia auxilia muito a não chegar a desenvolver. A pessoa aprende a lidar melhor com as emoções, com as frustrações, as coisas que acontecem no dia a dia, né? E cada um reage de uma forma a determinada situação, né? Às vezes para você é fácil reagir a alguma situação tensa e para mim pode não ser, né? E eu acho que nas mulheres isso pesa mais ainda, né? Sim. Porque tem toda aquela cobrança de
você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que ser boa esposa, tem que cuidar dos filhos. E eu acho que isso influencia muito no psicológico das mulheres, né? Sim, até as mulheres têm alguns dos transtornos mentais que são mais recorrentes nas mulheres, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático, que geralmente é devido em decorrência a algum abuso, estupro, violência doméstica, também é mais prevalente em mulheres, a própria depressão, a depressão pós-parto e o transtorno disfórico menstrual, que é digamos assim, uma classificação nova, não tão nova, mas perto das outras doenças é nova, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, seria sintomas da TPM exacerbados, que causam uma incapacidade, assim, na mulher no dia a dia. Uma TPM exagerada, no caso. Isso. Que foge do normal. Aquela cólica, aquele estresse. A mulher tem sintomas muito intensos e incapacitantes. E isso ainda, que nem tu falou, é novidade, eu acho que até no campo da medicina também, para os médicos diagnosticarem isso também, né? A primeira vez que eu ouvi falar foi na faculdade, até então eu nem conhecia sobre o transtorno disfórico pré-menstrual. Então... E é uma coisa que a gente não dá bola, né? Pensa que é normal, né? Uma TPM normal ali, e eu também não sabia que existia essa denominação. E Milena, como que a sociedade atual pode influenciar no bem-estar das mulheres? Eu acredito que tem muita cobrança, uma expectativa elevada. A mulher tem que ser boa em tudo. Ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa profissional, ela tem que se dedicar 100% em tudo. Só que se tu não foca em alguma coisa, vai sobrecarregar em outra, tu vai deixar a desejar em outra. Então as mulheres ficam com essa cobrança, porque eu vejo os homens principalmente, é mais de ser o provedor, trabalhar fora, ter o suporte financeiro. Mas cuidar da casa, as tarefas domésticas, cuidar dos filhos. Aí ela quer também ser boa profissional, se destacar profissionalmente. Ou então vem aquele peso da maternidade, ai, já tô ficando muito velha, a idade. Então a mulher sempre está se sentindo pressionada, se cobrando por alguma coisa. E inconscientemente também, às vezes, Exato. né? Exatamente. E é uma coisa que eu vejo assim, as mulheres, por quererem fazer tudo isso, tu comentou que acabam deixando a desejar em outras áreas, né? E isso pode gerar muita culpa também, né? Com certeza. Eu atendo muitas mulheres, meu público principalmente é de mulheres, também tem homens, mas a maioria é mulheres. E as que trabalham fora se culpam por não ficar muito com os filhos, as que são sustentadas pelo marido, digamos, se culpam por não ajudar financeiramente. Então é aquela culpa sempre, nunca tá bom, né? Nunca sempre... nada tá bom, é. E é uma coisa que é mais forte que você, né? E como que a gente lida com isso, com essa sensação de culpa? Eu acredito que você colocando o que é essencial no momento. No momento, o meu foco. Tenho filhos pequenos, meu foco são os meus filhos, né? Então, dá uma segurada no trabalho. Claro que tem mulheres que não podem, não têm condições disso. Mas, como eu digo para algumas pacientes no final de semana, tem aquele dia de folga, não fica no telefone, não fica achando outra coisa para fazer. Vai curtir o final de semana com os filhos, fazer uma atividade diferente com o marido. Aquele tempo de qualidade. Não só estar ali todo mundo na sala, sentado, mexendo no telefone, assistindo um filme, sabe? Tem tantas coisas. Antigamente, eu sou ainda da geração que estava lançando o telefone, enfim. Como é que a gente pensa, como é que a gente vivia sem telefone antes, né? Sem internet? Então, a gente sentava, conversava, interagia. Agora, se tu vai num restaurante, se tu vai em qualquer lugar no shopping, tá todo mundo no telefone. Na mesma mesa, né? E é uma... E essa exposição também exagerada nas redes sociais também gera uma cobrança excessiva na mulher, até pelo padrão estético. Eu vejo muitas mulheres, assim, se cobrando, usando hormônios e usando caneta emagrecedora e fazendo dietas absurdas, querendo aquele corpo daquela influenciadora que, enfim, tem edição, tem ângulo, é um corpo
que não Sim. acontece na realidade, na Sim. vida real. E muitas pessoas não conseguem entender isso, que o que a gente vê nas redes sociais, às vezes, não é a vida real. Não é o que acontece. É uma máscara, né? E daí, como é que tu vai explicar para uma paciente tua isso, né? A questão da alimentação ali e de dieta, a gente sabe que tem inúmeras na internet, se você for ali pesquisar, né? Se você for pro tanto, não só de dieta, mas questão da própria saúde mental que a gente vai procurar na internet de vez em quando, não é verdade o que tá ali. A importância de procurar um profissional, né? Eu até tinha visto uma tabela que faz a comparação das redes sociais, o que ajuda e o que traz prejuízo. E justamente ajuda naquela conexão que as pessoas conseguem hoje ter uma facilidade de contato com outras pessoas, conhecer pessoas de outros estados, de outros países, ou conversar com familiares de outras localidades. O acesso à informação. Hoje a gente tem informação muito fácil, é só digitar ali uma palavra, já aparece... Já aparecem inúmeras, né? Inúmeras. Mas também tem essa comparação de uma vida que as pessoas pegam recortes da vida de alguém, 15 segundos, 1 minuto, como se aquilo ali fosse a vida da pessoa. E aí começa aquela cobrança, ai, por que minha vida não é assim? Eu não tô viajando, fulano tá. Fulano tá com um prato bonito, eu tô comendo arroz e feijão. Sempre aquela comparação com a vida do outro. Então, esse excesso, esse estímulo excessivo também traz muitos prejuízos para a saúde mental. E tem pessoas que não têm tanto controle para separar esse tipo de informação, né? Exatamente. E é aí que se torna patológico. Eu até converso muito com uma amiga minha da importância de, nas redes sociais, parece que tem aquela obrigação. Alguém me seguiu, tenho que seguir de volta. Não, tu tem que seguir o que te traz conteúdo que tu gosta, que vai de encontro com os teus valores. Se não te acrescenta, não tem por que ficar seguindo por obrigação, porque tu vai estar recebendo aquele estímulo. Então, você vai estar vendo sobre a vida da pessoa, o que aquela pessoa posta. Se não é uma coisa que vai de encontro ao que você acredita, tu tá se expondo a uma coisa desnecessária. Então, seguir perfis que têm convicções parecidas com os teus valores, limitar o tempo de tela, não é, agora porque eu tô sem fazer nada, vou ficar aqui no Instagram. Vai ler um livro, sempre carrega um livro na bolsa, aproveita aquele tempo, uma palavra cruzada, coisas que vão te trazer um estímulo melhor do que as redes sociais. Com certeza. E outra coisa é a questão da própria internet. Como tu disse, a informação muito rápida ali, tu digita, já aparece. Às vezes, quando a gente vê, passou ali meia hora, 40 minutos brincando, né? E tu não fez nada. Exatamente. Né? E para a mente da gente, claro, a gente sabe que traz muita ansiedade isso, né? Tem pessoas que estão ali no celular, se não pegar o celular agora para olhar, chega a ficar nervosa, né? Verdade. E quando que esse ponto é preocupante? Eu vejo muito nos jovens, assim, e em alguns casos nas famílias. Até tem uma paciente minha que ela tá em tratamento comigo, e a principal queixa dela é que na família não tem interação social. Eles chegam em casa do trabalho, da escola, cada um senta no sofá, fica mexendo no celular, ela vai fazer a janta, fica limpando a cozinha e todo mundo no telefone. Então, até que ponto esse ficar ali conversando com um amigo que nem está presente ou olhando a vida do outro está interferindo na tua vida real, no teu convívio familiar, no teu convívio com amigos, pessoas que tu poderia estar aproveitando agora e não está. Então, também vejo mães, pais que às vezes ficam no telefone ou dão o telefone pro filho para descansar. Mas não vão brincar, não levam para passear, não conversam com a criança. Isso também traz consequências, porque é muito estímulo para a cabecinha deles. Tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta a não dar telas até os 2 anos, né? Então, é porque é muito estímulo realmente para a cabecinha deles. É porque a criança não entende ainda, não sabe separar isso, né? E comparando essa pressão toda que a gente já falou, existe diferença? Qual é o ponto mais forte nessa pressão entre homens e mulheres? A pressão em fatores de sucesso. A mulher sempre tem que ter aquele papel de acolhedora, calma, que tem perfeita.
tem que ter o corpo bonito, ser magra, não pode, sabe? E o homem já, a pressão do homem é diferente. A pressão do homem é mais, preciso trazer sustento para a família, preciso ganhar dinheiro. Eles se sentem mais pressionados nessa parte, quando eles não estão sendo provedores, ajudando nos cuidados da casa no sentido financeiro. Agora, a questão de cuidados domésticos, isso recai tudo sobre a mulher. Essa expectativa de ser boa mãe, boa esposa, boa filha. Pro homem é só, se ele criou a família dele, ele tem que ser um bom pai e trazer o sustento. Então, isso que a gente tem que mudar também a cabeça, né? Porque as mulheres, hoje, elas têm uma tripla jornada. Elas trabalham fora, elas cuidam da casa, cuidam dos filhos. Então, se a mulher trabalha fora, é meio que obrigação do homem também colaborar com os afazeres, divisão de tarefas, para não sobrecarregar um ou outro, né? Claro, se a mulher só é dona de casa, aí ela cuida da casa. Agora, se ambos trabalham fora, por que ambos não podem ajudar a cuidar da casa? Com certeza. A cuidar dos filhos? E é uma visão que ainda é difícil, né, de colocar em prática isso, né? Eu acho que ainda falta, não só as mulheres, mas as mulheres e os homens chegarem nesse acordo, como tu falou, né? É uma tarefa diária que é dos dois, não é só de um só, não é de uma pessoa só, né? E claro que depende da cultura, das condições familiares de cada um. Tem mulher que gostaria de ser dona de casa, tem mulher que gosta muito de trabalhar fora, não gosta dessa vida de dona de casa. Então, vai da configuração, você achar um parceiro que encontre esses valores compatíveis com os teus, para vocês trabalharem e conseguirem aquele objetivo. Não, ambos têm o desejo de trabalhar fora, ter autonomia financeira. Então, vamos batalhar para se ajudar e construir isso juntos. Não, né, a mulher vai ser mãe, vai trabalhar fora, então se vira. Até porque para a mulher que tem uma rotina, trabalha o dia inteiro fora, por exemplo, né? Só vai em casa almoçar e à noite. No momento que ela tem o filho, passa a licença maternidade ali em casa, enfim, já é uma mudança pro emocional da mulher, né? Então, eu acho que se a mulher larga o trabalho, né, para ficar em casa, é a mudança que pode gerar um transtorno também, né? Em alguns casos, sim. Tem mulheres que gostam. Até, assim, tem algumas blogueiras que eu sigo que elas eram super ativas nas redes sociais. Depois que viraram mães, elas... eu gostei muito da vida de mãe, então agora, né, vou cuidar mais da minha cria. E a gente vê várias mulheres fazendo isso. E a maternidade transforma, digo por experiência. Antes de ser mãe, eu falava, quero viver medicina dentro do hospital. E depois que eu virei mãe, não. Meu objetivo principal é cuidar da minha filha. Se eu tiver que deixar de trabalhar, que deixar de sair, qualquer coisa, o meu objetivo principal é passar o maior tempo possível com ela. Até porque ela é pequena ainda, depende de mim. Mas tem mulheres que já não tem essa personalidade, que gostam de trabalhar fora, de sair, viajar, enfim. Então, vai muito de cada pessoa, né? De cada pessoa, da cada objetivo. Rotina, né? E Milena, quais que são os sinais iniciais de que a mulher está precisando procurar um tratamento? A saúde mental também dá sintomas físicos. Dor de cabeça frequente, tensão muscular, alteração no apetite, ou come demais, ou não sente fome, fica inapetente, ganho de peso, ou a perca de peso, alterações no sono, né, insônia ou a sonolência excessiva, a pessoa dorme muito, principalmente no quadro depressivo. Então, são alguns fatores que dá para observar. Questões emocionais, choros imotivados, sem motivo aparente, irritabilidade excessiva, sem motivo também, incontinência afetiva. E aí, questões, né, que a própria ansiedade gera sintomas físicos, aquela crise de ansiedade que a gente chama, que é a sensação de taquicardia, coração acelerado, aperto no peito, tremor, sudorese, que muitas pessoas até procuram uma emergência achando que estão infartando e é uma crise de ansiedade. Então... isso aí são sintomas que, nem você disse, próximos de outras doenças, né? E a primeira
conclusão que a gente chega nunca é que pode ser uma crise de ansiedade. O principal são os sintomas físicos, né? Que começam e passam batido. Porque, dor de cabeça, foi um dia estressante, não tomei água, vai justificando por outras coisas. Vai mascarando. Até que começam os sintomas, de fato, né? Psiquiátricos, mentais. Que aí é o isolamento social, aquela falta de prazer, que antes sentia prazer em alguma atividade, agora já não sente mais. Então, até mesmo pensamentos não habituais, né? Mutilação, enfim, vontade de tirar, desejo de tirar a própria vida, que já é um extremo. Sim. E tudo envolve a depressão e a ansiedade, né? Mas qual que é a diferença entre a tristeza e a depressão? O prejuízo funcional, principalmente. A tristeza é uma resposta a um estímulo, igual a ansiedade. Eu tinha que vir aqui no podcast, então eu estava ansiosa, porque, não sei como é que vai ser, é a primeira vez participando, gera aquela ansiedade, que é normal. Tu vai se preparar, vai ler sobre o assunto, enfim. Agora, quando é um sintoma que te paralisa, que te causa sintomas físicos, tu não consegue reagir, se isola, enfim, te traz prejuízo funcional até nas tuas funções do dia a dia, aí já se torna algo patológico. Que o principal da psiquiatria é o prejuízo na funcionalidade da pessoa, né? As pessoas, é como eu explico para alguns pacientes, é normal a gente sentir tristeza, a gente sentir raiva, são emoções humanas. Agora, o problema está na intensidade e na duração daquele sintoma. Os extremos. E a gente até comentava antes que a ansiedade e a depressão são doenças do século, né? Eu acho que quem já não desenvolveu, vai desenvolver em alguma fase da vida isso, né? Como aceitar isso? Porque a depressão e a ansiedade são doenças que é a longo prazo o tratamento, né? Não é uma coisa que tu vai ali, toma remédio um mês e melhora, né? Nem deve. Nem deve. E o principal, assim, acho que é uma das maiores dificuldades dos médicos nessa área, o paciente manter o tratamento. Porque apresentou uma melhora, já param de tomar o remédio, não vão mais consultar, e aí só retornam quando os sintomas retornam novamente. Então, tu não consegue dar aquela continuidade. E isso é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla com os meus pacientes, que tratamento para depressão, ansiedade é no mínimo 6 meses. Porque tem o primeiro mês que é a adaptação da medicação, tem efeitos colaterais, tem que ver se aquele remédio vai te ajudar ou não, você tem que aumentar a dose, tem que trocar, colocar outra medicação junto. Tudo para o organismo se acostumar, né? Exato. E depois, para retirar o medicamento, tem que fazer o desmame gradual, não pode simplesmente parar de tomar o remédio. Porque pode dar um choque no organismo da pessoa, né? Sim, e depois até tem alguns estudos, alguns casos que os sintomas vieram mais resistentes, e aí precisando de doses maiores, de mais medicações para reverter o quadro. Então, é importante seguir o acompanhamento. E não deixar para procurar o acompanhamento no momento do pico, né? Exato. E eu acho que isso é o principal hoje em dia, é tirar esse tabu de que a depressão é fraqueza, é uma pessoa fraca, é frescura, porque não é. Infelizmente ainda existem pessoas que pensam assim, né? O diabetes é uma doença, a gente trata. Pressão alta é uma doença, a gente trata. Depressão, ansiedade, bipolar, esquizofrenia tem CID, tem o Código Internacional de Doenças, eles são doenças também. Então, por que não vai tratar? Não é coisa da cabeça, né? Que, como eu falei, infelizmente várias pessoas ainda dizem isso, né? Exatamente. Inclusive, eu sempre tive um apreço muito grande pela psiquiatria desde a época da faculdade. Mas eu relutei muito para vir para essa área, justamente pelo preconceito da minha família. Porque você vai ficar doente escutando o problema dos outros, porque psiquiatra não é médico. Para eles, médico é aquele que tá dentro do hospital, né? Então, eu relutei um pouco. Será que vou para essa área, né? Mas
Decidiu. É o que eu gosto, então não E como que você lida com isso, então? Porque lida com o atendimento psiquiátrico, tem que ter o acompanhamento de um psicólogo junto, né? Ou não necessariamente. Geralmente eu indico terapia para os meus pacientes, porque, como eu explico, o tratamento é multifatorial. O medicamento vai ajudar? Vai, mas não vai fazer um milagre. Não é ele que vai te curar. Então tem que ter mudança no estilo de vida, o sono, a qualidade do sono interfere. Se faz alguma atividade física, interfere. A alimentação interfere na saúde mental. E a terapia, né? Porque tem alguns casos. Aqui em Lagoa, infelizmente, eu atendo muitos casos de mulheres que sofreram abuso, violência doméstica. Então, essa mulher não precisa só de um remédio, né? Ela precisa de um acompanhamento mais aprofundado, até porque a violência doméstica, ela traz consequências... Para a vida inteira, né? Exato. E quando você começou essa especialização em psiquiatria, tu comentou que foi resistente, né? Como que está sendo para você lidar com essa expectativa? Eu gosto bastante. Inclusive, me deu um ânimo, me deu um gás, porque eu estava há um ano atendendo como médica generalista no posto, que também é uma área que eu gosto bastante, medicina da família, atendimento na UBS, mas parecia que faltava alguma coisa. E no momento eu não tinha condições de entrar na residência, né? Porque a carga horária da residência exigia mais. E eu tenho uma filha de 4 anos, então não conseguiria Sim. conciliar. E foi aí que um professor meu da faculdade, que é psiquiatra em Passo Fundo, e ele é referência na área de dependência química, ele me falou, tem a pós-graduação, tu pode fazer, depois se tu quiser entrar na residência, fazer prova de título, fica a teu critério. Mas a pós do Einstein, que foi a que ele me indicou, ele disse, tem uma boa indicação, tem renome, então... E aí, eu só fui. Se encontrou na profissão, então. E é uma área que a gente vê que são poucas pessoas, eu acho, que têm coragem de encarar, né? Porque não deve ser fácil você tá lidando com problemas pessoais de pessoas que você nem conhece, né? Como que você separa o atendimento de um paciente e a tua vida pessoal? Porque Às vezes não separa. Às vezes aquilo fica, te afeta de verdade. Uhum. E, inclusive, até há pouco tempo eu falei nas minhas redes sociais que acredito que o que mais frustra os profissionais da área da saúde mental é justamente você querer ajudar e ficar remando, 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 e em alguns casos não Sim. conseguir a melhora do paciente, a melhora que você queria, que você gostaria. E claro que tem alguns casos que te dão um gás, te motivam, porque aí você vê uma diferença enorme, assim, daquela primeira consulta para agora. E aí isso deixa realmente feliz. Mas, como eu disse, na minha rede social, alguns pacientes dizem, a doutora nem deve lembrar de mim, nem deve lembrar que eu existo. E a gente lembra, a gente fica pensando, será que conseguiu falar com a fulana? Será que tá tomando certo o remédio agora? Será que vai voltar na consulta de retorno? A gente fica pensando. Porque não deve ser fácil separar mesmo isso. Tu cria um vínculo ali com o teu paciente, né? Um vínculo de amizade, de carinho, de preocupação, né? Porque eles abrem a vida pra ti, até porque a minha consulta é bem demorada, até no SUS, assim, 40 minutos, 1 hora com o paciente, porque eu quero saber de todos os aspectos, interações familiares, com os amigos, o trabalho, como é que é a rotina, eu pergunto sobre tudo. Então, acabo sabendo muito da vida deles, não tem como você não se envolver, não ficar comovida com alguma Sim. coisa, mexida. Claro que na frente deles você não vai esboçar emoção, mas teve uma paciente até que eu fiquei muito feliz, quase chorei, me segurei, porque eu peguei ela num quadro, assim, muito depressiva. Ela foi vítima de violência doméstica, hoje ela é mãe solo de 3 crianças pequenas. E na primeira consulta, ela era a caracterização, assim, da depressão, sabe? A depressão, ansiedade, um transtorno misto ali bem importante. E aí foi um tempo. Inclusive, ela disse que ela já tinha consultado uma vez com outro médico, mas não quis iniciar a medicação, porque ela pensou, não, eu vou conseguir sozinha.
E aí não conseguiu e buscou ajuda de novo. Ainda tem muita resistência quanto à medicação, né? E aí foi um tempo acompanhando ela. Agora na outra consulta, assim, quando eu vi, ela entrou com brinco e colar. E aí, só no olhar pra ela, sabe, já tinha mudado a feição, a fisionomia, eu fiquei feliz. E ela disse, viu, doutora, comprei até um brinco, que ela nunca tinha usado um brinco na vida. E na conversa, assim, ela me contando como estava a vida dela agora, eu fiquei muito feliz de ver que deu resultado, que está dando resultado. Deve ser gratificante isso, né? É muito. E como que a gente pode construir, Milena, essa questão, uma rede de apoio para as mulheres? Não necessariamente tu vai conversar com uma amiga tua, tu aconselha da maneira que tu pode, né? Mas como que a gente faz uma rede de apoio não suficiente, mas que possa ajudar as mulheres que precisam de um tratamento? Ou que não querem procurar o tratamento, né? Ter pessoas de confiança, né, ao teu redor, que tu sabe que pode contar com aquela pessoa. Você também ser o suporte quando as pessoas precisam, porque aí não é só aquele receber, é dar e receber, né? Também tem grupos, grupo de mães, tem grupo terapêutico, até no CAPS tem grupo terapêutico que é com usuários de dependente químico, de transtornos mentais. Então, participar de grupos onde pessoas se identificam, até alguns pacientes eu indico o NA, que é o Narcóticos Anônimos, porque são pessoas que já passaram pelo mesmo, não o mesmo, mas tem histórias semelhantes, parecidas e que vão te entender melhor do que quem não passou por aquilo. E daqui a pouco a pessoa se sente mais à vontade também com alguém que já passou pela mesma situação, né? Exatamente. E nessa rede de apoio, não só amigos, inclui sempre familiares e os parceiros também, né? Com certeza. Inclusive os parceiros, assim, quando tem filho, né? A mulher permitir, né? Orientar ela, por que tu não vai cuidar de você? Vai fazer tua unha que eu fico com a criança. Quer ir pra academia, eu fico com a criança. Porque senão sempre o homem vai pra academia, o homem vai pro futebol e a mulher fica em casa limpando e com a criança. Então, estimular a mulher a também ter um tempo para ela, né? A questão importante. do autocuidado, né? Exatamente. E como que o autocuidado pode evitar, talvez, uma depressão, uma ansiedade? Como que ele pode ajudar as mulheres? Tem que saber diferenciar o que é autocuidado e o que não é. Porque alguns transtornos mentais, até um episódio maníaco, enfim, o paciente começa a comprar demais, excessivamente, e acha que aquilo ali é um autocuidado. Aí tô comprando. Troquei de carro, tô comprando roupa, tá gastando, se endividando. Aí isso não é autocuidado, tá? Até faz parte de um dos quadros, né, de um transtorno mental. Mas ter um tempo, assim, quando vai dormir ou quando acorda, 5 minutos para você refletir o que eu vou fazer no meu dia hoje, ou como é que foi meu dia, se tem alguma religião, uma fé, agradecer a Deus por mais um dia, olhar se tem filhos em casa, olhar pro teu filho, ver ele dormindo ali, pensar obrigada por a gente ter saúde, né? Enxergar com mais gratidão essas pequenas coisas que aconteceram ao longo do dia. E também ter um tempo para meditar, o que eu tô fazendo, o que eu posso melhorar para amanhã, o que eu não posso. Ter esse tempo de desligar a mente e pensar, só refletir, né? Porque hoje a gente tem muita dificuldade em fazer isso, né? Em fazer isso. Ou tá vendo alguma coisa no celular, ou tá assistindo TV, ou tá escutando música. Nunca tira aquele tempo para pensar. Também o autocuidado, as mulheres, assim, usar uma joia se gosta, fazer a unha, cortar o cabelo. São pequenas coisas, mas que têm um grande significado para elas. Que já dá um ânimo, né? Porque elas se enxergam diferente. Até agora no Outubro Rosa, lá na UBS Oliveira, a gente fez o dia rosa. E aí tinha a mulher cortando cabelo, fazendo maquiagem. E mulheres que, assim, fazia muito tempo que não se maquiavam, se viram maquiadas e olharam, meu Deus, eu nem lembrava que podia ficar assim, né? Para autoestima é essencial, né? Atividade física.
É muito importante. Eu sempre digo, não é terapia, mas é terapêutico. E não é fazer uma coisa por obrigação. Ah, eu vou na academia porque tá todo mundo fazendo. Eu vou participar de um grupo de corrida porque agora tá na moda fazer corrida. Tem que ir onde você se Uma sente bem. atividade que tu gosta. Ah, eu gosto de jogar vôlei. Então, sinta-se à vontade. Ah, eu gosto de pilates. Vai pro pilates. Porque se você vai por obrigação, você vai um tempo e depois acaba desistindo, né? E aí já não é mais autocuidado. Porque aí tu vê aquela coisa como estressante, né? Como uma obrigação, né? Não é. E como que a gente pode criar as rotinas de autocuidado? Tu já falou ali a questão da beleza, de uma academia, de uma atividade física. Eu queria que tu reforçasse isso para as mulheres que assistem. Também tu colocar objetivos concretos. Não é, ai, se der, eu vou. Não, vou tirar um tempo do meu dia, 15 minutos para ler um livro que eu gosto. Então, eu vou sentar amanhã e ler esse livro, independente, vou largar o telefone. Ah, mas eu gosto de malhar, gosto de ir na academia. Então, eu vou dar um jeito de conversar com, se tem filho, com a minha rede de apoio, para ficar com a criança e eu vou e colocar uma meta concreta, não ficar naquele vou fazer, e no fim não faz. Cuidar também da saúde, né, como um todo, se alimentar melhor, beber água, ter um sono, uma noite de sono de qualidade, porque o sono interfere muito na saúde mental, né? Então, a privação do sono, que é o principal ali nas mulheres, principalmente com criança pequena, é absurda a privação do sono, mas metas concretas, ou aproveitar o momento. Ah, agora eu vou lavar louça, então eu vou colocar uma música que eu gosto enquanto tô lavando louça, tô escutando a música, ou um podcast. Tá dando uma relaxada ali, né? Podcast de um assunto que eu gosto, vou ficar escutando, né? Eu falo para as minhas amigas, elas dão risada, que a minha terapia no sábado é faxinar a casa escutando música. Então, eu coloco música e vou... É porque daí você consegue, você faz o que tá na tua rotina, mas consegue se desligar um pouco, né? Sem ser aquela coisa, ai meu Deus do céu, agora eu tenho que limpar a casa. E eu acho que para muitas mulheres ainda é difícil enxergar isso, né? De ter aquele tempo para descansar, para ter um período de lazer. Né? Ainda vivem no piloto automático e não conseguem enxergar essa possibilidade, né? É que a mulher cai muito naquela rotina, né? Trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, dormir e repete. Aí, final de semana, tem um tempo livre, vou lavar roupa, vou lavar calçado, vou limpar a casa. Acaba não descansando, né? E aí, é uma pergunta que eu faço para todas, porque todas têm essa rotina. Qual que é o tempo que tu tira pra ti na semana? Para qualquer atividade, assim, pergunto que hobby você gostava de fazer, que não faz mais, que não pratica. Seja costura, seja fazer tricô, pintar, tem umas que pintam quadros. Então, retomar, nem que seja no final de semana, meia horinha, eu vou fazer aquela atividade que eu gostava e não faço mais. Porque tu vai relembrando, né? É importante ter um tempo pra ti, senão tu acaba perdendo até tua identidade nesse mundo imerso ali do companheiro, dos filhos, e não lembra mais nem o que tu gostava. Que tu gostava de fazer. E isso já traz muita leveza também, né? A gente sente a cabeça muito carregada nos dias de hoje, né? Criar um hobby ali vai além de te relaxar. Porque no hobby tu não precisa ser excelente naquilo. Não precisa se cobrar, né? Fica muito mais fácil. E Milena, a gente já falou isso antes também sobre o tabu da terapia, né? Existe bastante isso ainda, né? Sim. Inclusive, tem pacientes que, seja no SUS ou particular, que eu atendo, e no SUS aí eu tenho que encaminhar, né, pra psicóloga, eles já, não, pra psicóloga não. Ou particular, eu falo, tu tá fazendo acompanhamento com alguma psicóloga? E, ai, não, no momento eu não penso, eu só queria um remédio. Então, ainda tem muito isso de querer o remédio, que é uma solução rápida e fácil que eles pensam, mas não querem fazer aquele acompanhamento, né, que seria necessário. Que é muito importante, né? E aí a importância também de quem faz ou já fez falar, olha, não, eu fazia terapia, eu faço terapia, me ajudou a lidar com tais situações.
Então, é importante quebrar esse tabu. Inclusive, tenho visto alguns famosos que têm abordado esse tema, falando, faço terapia, fiz terapia. Então, aí ajuda, né? Nas redes sociais. Sim, é aquela coisa que todo mundo deveria fazer terapia um dia para saber como se sente melhor, né? Exato. E na terapia, até às vezes parece uma coisa óbvia. Ai, que a pessoa falou, mas era um óbvio que você não estava enxergando. Uhum. Às vezes você precisa que outra pessoa te diga aquilo ali e alguém que tenha conhecimento, né? Exato. Milena, a gente sabe que é um assunto bastante amplo, né? E eu queria que para a gente encerrar você deixasse uma mensagem destacando a importância de procurar um atendimento, de se entender, da mulher principalmente se entender quando não é normal o que ela está sentindo, o que ela pode fazer. O principal, né, para a própria pessoa, assim, se perceber quando começam aqueles sintomas físicos muito intensos. E aí busca médico pensando que, ai, é falta de vitamina, tô com anemia, sempre achando outros problemas, né? Mas não, na verdade, não era. Claro que a gente tem que Sim. descartar causas orgânicas, disfunções da tireoide, enfim, mas se atentar aos sinais, eu não era assim. Agora eu vivo, parece com dor de cabeça, não tô dormindo bem à noite, tá se sentindo mais estressado. As pessoas mesmo dizem, você tá reagindo, né, demais, assim, é uma reação exacerbada, coisa que não acontecia antes. O isolamento social. Gostava antes de estar com a família, com os pais, com os amigos. E agora fica evitando dar desculpa, não vou porque tem que fazer alguma coisa. Sempre dando uma desculpa para não ir. Até aquela perder o prazer nas coisas que antes eram prazerosas. Gostava muito de alguma coisa e de repente já não vai mais, não quer mais, né? Isso a nível, assim, mais de transtornos como depressão, ansiedade. Aí no uso de substâncias já é uma coisa que o próprio uso te impede, às vezes, de ir trabalhar, então te traz prejuízos no trabalho, na escola, enfim. A mulher também se atenta, o parceiro também pode observar esses sintomas, ou a família, os pais, enfim, quem acompanha as amigas, notar a mudança de comportamento, porque tu vai percebendo. Só que às vezes não quer ser invasivo, não quer. Não vou me meter. Porque às vezes a própria pessoa não tá enxergando que ela tá se sentindo assim, né? Pra ela tá normal. Só quando chega no extremo aí é que buscam ajuda. Então, seria interessante já no início, quando tá havendo essa mudança, porque é mais fácil até de reverter o quadro, né? Milena, então, muito obrigada pela tua presença. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer. Mas não vou dizer tudo, né? Porque a gente sabe que é um assunto que sempre tenho que discutir, né? E eu falo demais. Mas é isso, então, muito obrigada pela tua presença, pela disponibilidade de vir aqui esclarecer esse assunto e incentivar outras mulheres a procurar ajuda quando é necessário. Eu que agradeço o convite. Espero que tenhamos outras oportunidades ainda e que as mulheres, os homens, as crianças, os adolescentes busquem ajuda. Crianças até a maioria mais reflexo da relação familiar, então principalmente os pais, né, as mulheres, os homens, buscarem ajuda, né, tirar esse tabu de que não preciso, que é frescura. Então, é o mal do século, né? E a gente tem que aceitar. É. Isso aí, muito obrigada, então.